Olá, meus amigos das redes sociais. Aqui mais uma vez com vocês, Pastor Russo, de Paraná, Rondônia. Vamos chegando aí. Vamos entrando aí, né? Nessa live, vamos estar fazendo essa live aqui com vocês. Você que puder compartilhar, você que puder ir compartilhando aí para as pessoas outras pessoas, seus amigos entrarem. Se você não puder compartilhar no momento, não tem problema não, tá? Nós vamos estar deixando aí à disposição para que todos possam depois estar acompanhando, né? Deixar registrado. Deixar gravado ali tanto na página PR Russo. Já faço um convite para você, tá? Entre lá na página PR Russo e curta a nossa página. Deixe o seu nome gravado lá na nossa página para você estar acompanhando todas as nossas ações e também o nosso posicionamento acerca de algumas situações que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo nos municípios, aqui em Paraná também. Hoje, na realidade era para mim ter gravado feito essa live ontem, mas devido uma intensas atividades que nós tivemos que desenvolver ontem, cheguei muito tarde em casa e aí não deu, né, não deu da gente estar gravando esse vídeo aí para vocês, tá? Tava só compartilhando aí com alguns amigos. Compartilha aí, pessoal. Já temos 4 pessoas aí acompanhando essa live. Se você puder compartilhar aí com os seus amigos. Eu quero falar aqui do que está acontecendo no Brasil. Todos estão cientes do que nós estamos vivendo, do que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Só um minutinho aí que eu vou ver uma situaçãozinha aqui rápido. Estamos de volta e já vamos direto ao ponto. Mas não deixe de curtir a minha página. PR Russo. Coloca lá pr.russo. Você vai lá ver uma foto minha lá. Uma arte, né? Nós vamos fazer junto com o Bolsonaro. Você vai estar participando lá e também acompanhando todas as nossas atividades. Também no Instagram, @prrusso, no Instagram. Eu estou fazendo hoje aqui no meu perfil aí, do meu nome de batismo, né, Antônio Teles, certo? E, por favor, compartilhe aí com os seus amigos, porque eu vou falar bem claro aqui, de uma forma que todos possam entender aquilo que está acontecendo e já prevendo, assim, algumas coisas que eles estão intencionando fazer, que não irão conseguir. Não irão conseguir. Não irão conseguir.
colocar todos os intentos daqueles que querem atrasar o crescimento do Brasil. Eles não irão conseguir colocar todos os intentos na sua totalidade, na sua prática total, certo? Então, deixa eu ler aqui um rápido relato que eu fiz aqui. Olha, 10 deputados federais e um senador tiveram sigilos quebrados. 10 deputados federais e um senador tiveram seus sigilos quebrados. Quem são? Isso a mando do STF. Quem são esses 10 deputados? Quem são e esse senador? Todos eles, de uma forma direta ou indireta, apoiam o presidente eleito democraticamente com 57 milhões de apoiadores, eleito democraticamente. Nós não vivemos um país democrático, aonde muito se fala de democracia, aonde se usa muito a questão de democracia pelo lado contrário. Pois é, esses deputados e senador, todos eles, direto ou indiretamente, estão ligados ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem deputados estaduais que também já estão sendo investigados por simplesmente apoiar o presidente Jair Messias Bolsonaro. O STF, ele tem uma função, e daqui a pouco eu vou falar para você. Mas eu quero falar de mais pessoas que estão sendo investigadas diretamente pelo STF, através das polícias, né? Empresários que apoiam a criação do partido Aliança pelo Brasil. Empresários que se puseram à disposição para estar enganjado nessa causa de formação do Aliança para o Brasil. Aqui já Paraná, eu quero dizer para você que nós fomos um dos primeiros, junto com um grupo de pessoas, a estar coletando as assinaturas. E aí nós vimos tudo o que aconteceu aí, um monte de assinaturas que foram coletadas e depois não foram aprovadas. Pediram uma coisa, depois pediram outras coisas, e a gente sempre enviando e depois não foi aprovado, né? Ou seja, empresários também estão sendo investigados, estão tendo as suas vidas vasculhadas, suas vidas viradas de perna para o ar. Quem mais estão nessa mira do STF? Blogueiros e jornalistas ligados. Quando eu falo ligado, são pessoas que apoiam a ideia do Bolsonaro, que apoiam uma ideia de direita, que apoiam uma ideia de conservador. Eu até falo para vocês o seguinte, porque eu adoto uma postura de conservador, né? Eu, particularmente, pastor Russo, adoto uma postura de conservador. Então, qualquer blogueiro, qualquer pensador
que parte para essa linha, ele está na mira do STF. Tem ativistas que foram presos. Como eu falo para você aqui, ó. Tem a moça que foi presa lá em Brasília, a mulher que foi presa. Eu não compactuo com os modos do operante dela, mas é uma pessoa que estava ali em apoio ao presidente. Não importa quem ela já foi, né? Importa a atitude que ela tomou nesse momento, né? E quando antes ela saía para os grupos feministas pelados no meio da rua, o STF não foi lá prender ela. Mas agora, porque ela acampou lá no palácio, foi expedido o mandado de prisão para a Sara. Foi preso. Algumas pessoas que se manifestaram contra o Alexandre de Moraes. É lógico que o cara não vai colocar lá que a pessoa foi presa porque estava manifestando contra. Não, vai dizer que estava ameaçando, que estava aí fazendo isso, fazendo aquilo. E nós vamos chegar já sobre isso. O que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Nós estamos vivendo a ditadura da toga. Muito se falou durante a campanha, os esquerdistas, os comunistas, esse socialismo cultural, esses gramicistas, que estão aí em muitos locais estratégicos, principalmente nas faculdades, usando universitários, usando estudantes como massa de manobra, propagaram que nós teríamos, se o Brasil caísse nas mãos da direita, no comando de Jair Messias Bolsonaro, nós teríamos uma ditadura. Na realidade, no Brasil, nós nunca tivemos uma ditadura, e muitos já sabem disso. Nós passamos por um momento de um regime militar que foi pedido pela população, aonde aconteceu a marcha da família, aonde famílias religiosas, católicas, militares, população de uma forma geral, pediram o socorro aos militares para que o Brasil não virasse uma pátria comunista. E assim aconteceu. Nós nunca tivemos uma ditadura ainda aqui. Mas vocês estão agora conhecendo o que é o início de uma ditadura e uma ditadura da toga. Daqui a pouco, todo o povo que apoia Bolsonaro vai estar na mira do STF, como já está. Daqui a pouco, padres que apoiam a ideia conservadora vão estar na mira do STF, como já estão. Só falta eles declararem. Pastores que têm se manifestado, publicamente, com certeza daqui a pouco vão ser enquadrados também. Vão estar na mira, já estão na mira. Qualquer pessoa, do mais simples, aquela mais culta, se manifestar e dar apoio ao presidente Bolsonaro, ir para a rua, falar em rede social, vai estar na mira. Esse negócio aí dessa CPI da fake news nada mais é do que isso, porque sabem que as redes sociais hoje têm um poder.
Hoje, eu posso falar com muitas pessoas ao mesmo tempo através das mídias sociais. Essa live aqui, ela vai ser vista agora e depois por muitas pessoas. Então, quem está de acordo com o presidente Bolsonaro vai estar na mira. Se você se declarar, ainda mais vai estar na mira. Agora veja só. No passado bem recente, nós tínhamos aqui no Brasil invasão de terras praticamente todo mês. Todo mês tinha invasão de terra. E nessas invasões de terra, porque eu acompanhei algumas, morando próximo a algumas fazendas que foram invadidas, e vi o estrago que esses grupos eles produziam naquelas fazendas. Invasão de terras e outra coisa. O mesmo que invadiam a fazenda aqui em Rondônia, daqui a pouco eles já estavam invadindo a fazenda no Mato Grosso, daqui a pouco estava lá em outra cidade, eram as mesmas pessoas. Tínhamos invasões de terra, aonde tínhamos perdas de vidas dos dois lados. Tínhamos perda de vida, não vamos negar isso. Aonde estrago ao patrimônio privado estava demais. Aonde que estava? E aí o pessoal entrava na terra, e tem terras que até hoje ainda estão querendo desapossar naquela época, dando trabalho imenso para a polícia. Onde é que estava o STF? Aonde que estava o STF? Se no mesmo artigo 5º que fala da liberdade de expressão também fala da propriedade privada, do direito. Onde é que estava? Líderes comunistas, líderes esquerdistas faziam discursos inflamados com grandes plateias, onde eles diziam, repetindo a retórica de Che Guevara, contando aquela historinha de pessoas que chegaram até o Che Guevara dizendo: nós somos pessoas boas, mas pensamos, somos conservadores, somos de direita. E o cara, inflamando a plateia, ele falava exaltado o velho discurso. Para vocês que são bons, nós vamos preparar um bom rifle, um bom paredão, um bom rifle, uma boa bala e uma boa cova. Ou seja, ameaça direta para quem é conservador nessa época. E a plateia aplaudia aquele discurso inflamado daquele líder esquerdista. Isso assim aberto para todo mundo ver. Onde é que estava o STF? Porque a questão agora eles dizem que é ameaça, né? Políticos, uma política
falou, até citando versículos bíblicos, e aí eu vi que ela, como pastor, vi que eles são bons em distorcer as coisas, até mesmo da Bíblia, porque esquerdista é isso, aqueles que são líderes. Não estou falando daqueles que estão aqui, que, entendeu? Nos municípios, que não sabe nem aonde que estão entrando. Quando você fala que ele é esquerdista, ele fala, sou esquerdista, mas não sou comunista. Como que existe um esquerdista que não é comunista, rapaz? E essa política, essa senhora, citando o versículo bíblico, falou que logo que Bolsonaro ganhou, que veio a prisão do líder maior deles aqui no Brasil, ela falou, sabe o quê? Que sem derramamento de sangue não haveria redenção. Ela falou que sem derramamento de sangue não haveria redenção. STF, o que vocês entenderam sobre isso? O que vocês entenderam sobre isso? Onde que vocês estavam? De férias, viajando, visitando esses países ótimos de viver como Venezuela? Com certeza não, que vocês não vão para lá. Líderes, ativistas aí, falaram claramente numa reunião. Pegaram a Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui, ó. Minha Bíblia, das várias que eu tenho aqui várias Bíblias, né? Pegaram a Bíblia em reunião, ativista de um grupo aí, né? Grupo LGBT. Pegou a Bíblia e falou assim, ó. Essa desgraça e esses desgraçados de cristãos tem um público que os ouve, falando sobre os líderes que o público cristão ouve. E ele falou assim, se for preciso, para desfazer a família tradicional e para isso eu tiver que pegar em armas, eu estou disposto a pegar em armas. É lógico que a plateia achou graça, né? Porque a situação ali era hilária, né? Mas falou. STF, isso numa audiência, isso num congresso, um congresso do meio deles. Onde que o STF estava nesse momento? Onde que vocês estavam? Dormindo? Em berço esplêndido? Porém, naquela época, com certeza, ainda tem mais. STF, aonde que vocês estavam quando as nossas crianças foram violentamente atacadas? Aonde as nossas crianças foram violentamente atacadas? Com os projetos culturais que invadiram o país, violando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aonde que vocês estavam? Onde? Para nós não nos estendermos muito, que eu quero falar outra coisa aqui. Tentaram matar o então candidato Jair Messias Bolsonaro. Prenderam o meliante
que logo em seguida deram um atestado de doido para ele, e nós somos os violentos. Nós de direita somos os violentos. Nós é que somos agressivos. Se fôssemos agressivos, Adélio não estaria vivo, porque quem prendeu ele na hora, segurou ele, foram os próprios apoiadores de Jair Messias Bolsonaro, que seguraram e esperaram a chegada da polícia. Se fosse do outro lado, como nós vemos os ataques que existem aí, será se teria esse doido? Será se ele teria sobrevivido para chegar na delegacia? Então, por ele atacar ali, foi preso, mas até hoje não descobriram não descobriram o mandante. A gente suspeita, né? Mas para a justiça que está aí comandada aí pelo STF, não importa, né? Não, foi o Jair Messias Bolsonaro que sofreu uma tentativa de assassinato. Tudo bem. Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Estão mandando soltar bandido, usando como pano de fundo a pandemia. Mandando soltar bandidos. Dias atrás, projeto de lei de abuso de autoridade que não poderia colocar algema em ninguém. Agora, se tem uma senhora caminhando na praça, os caras vão lá e prende e colocam algema na mulher. Que palhaçada é essa? Isso é palhaçada. Isso deixa a gente indignado. Rapaz, aí o cara vem dizer, mas o senhor é pastor. Só que é o seguinte, meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Sou pastor, sim, e é por isso que eu estou falando aqui. Sou ovelha, só que aqui, ó, na veia corre sangue de leão, rapaz. Tem esse negócio não. O artigo 5º da Constituição, ele fala, dentre todos os assuntos que são falados, tem a liberdade de expressão. Só que no momento que nós vivemos, a liberdade de expressão é só para quem não apoia o presidente Bolsonaro. Vem um monte de vândalos, porque nem torcedores são aqueles imbecis, nem torcedores são. Porque se fosse torcedor de verdade, não faria aquilo e carregaria o nome de um time para prejudicar até o próprio time deles. Aí coloca lá, pró-democracia. Palhaçada, rapaz. Do outro lado, tem um grupo lá, ordeiro, vestido de verde e amarelo, antidemocrático. Eu, na minha liberdade de expressão, eu posso pedir uma intervenção. É minha liberdade de expressão. É a minha liberdade. Ah, é anticonstitucional. Anticonstitucional? Mas se aqui está dizendo aqui, ó, aqui está dizendo que eu tenho liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de livre pensamento, de crença religiosa. Se o cara quer ser evangélico,
ele tem essa liberdade. Se ele quer ser católico, ele tem essa liberdade. Se ele quer ser espírita, ele tem essa liberdade. Se ele quer ser budista, ele tem essa liberdade. Da mesma forma. Se o cara quer ser hétero, ele tem essa liberdade. Se ele quer ser homossexual, ele tem essa liberdade. É liberdade. Eu tenho liberdade de me expressar. Eu só não posso querer impor sobre outros aquilo que eu penso. Se a pessoa aderir ao que eu penso de bom grado, e se o que eu falo dá compatibilidade com o que aquela outra pessoa pensa e não teve ainda a forma para colocar, para falar, nós vamos nos unir com certeza. Então é a liberdade de expressão. Se eu falar, olha, eu quero uma intervenção militar, é minha liberdade de expressão, rapaz. Se eu falo que eu quero ser democrata, é a liberdade de expressão. Eu não quero nem entrar aqui em detalhes do histórico dos nossos juízes do STF. Em outra vez eu vou falar sobre isso, o histórico dos nossos juízes do STF. O vídeo depois não ficar muito grande, né? Então, assim, e outra coisa sobre a liberdade de expressão diz assim, ó, sem medo de retaliação ou censura por parte do governo e outros poderes. Sem medo de censura ou retaliação. O que está acontecendo no Brasil? Eu te pergunto. Os blogueiros que tiveram a sua casa de madrugada com a esposa grávida, a filhinha dormindo ali, invadida, vasculhado, tiraram o computador, tiraram todos os equipamentos dele. Por que vocês não vão lá na Rede Globo? Não, não vai não, sabe por quê? Porque é parceira de vocês. Uma mídia tendenciosa, por que vocês não investigam isso? Uma mídia tendenciosa. Por exemplo, se o policial faz uma coisa boa, pode ver na reportagem. O policial ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Na sequência, passa 2 matérias. No tiroteio, o policial matou uma criança. Outro policial foi preso fazendo isso e isso errado. Ou seja, ele desconstrói toda aquele outro policial ali que teve uma ação boa. Mídia tendenciosa, junto com o STF, rapaz. Nós estamos vivendo censura, nós estamos vivendo restrição, nós estamos vivendo retaliação. Só por apoiar o presidente, o STF deveria ter vergonha. Qual é a função do STF? A função do STF é de guardião da Constituição Federal. O STF tem a função de ser guardião, ou seja, o que é um guardião? É zelar pelas leis, zelar pelo cumprimento do que está na Constituição Federal. Eles deveriam ser o primeiro a ir contra a censura que nós estamos vivendo no Brasil e contra a retaliação que nós estamos vivendo no Brasil. Mas, pelo contrário, estão apoiando. Guardião. O STF tem a missão de ser guardião da Constituição. Agora, vamos para fechar isso aqui. Nós temos 11 juízes, né, no STF. Cada qual pensa de uma forma. Cada qual pensa de uma forma. Em cima do mesmo artigo da Constituição. Cada um faz uma interpretação diferente. Veja as votações como que é. Será que não tem algo errado, não, gente?
Se a Constituição está ali. Eu quero dizer para você uma coisa assim, muito interessante, que você talvez não saiba. Fala assim, mas pessoas religiosas se metendo nesse meio de política, disso, daquilo. A Constituição que existe nos países, menos nos países comunistas, foi tirada daqui, tá? Tudo baseada aqui. Na Bíblia. Só que ali na Constituição tá ali. É algo... Tá bem sintetizado o que é e o que não é. Mas aí vem os guardiões, que pelo jeito não está cumprindo a função de guardião, e distorce tudo. Eu quero deixar aqui registrado que eu não concordo com isso aí que está acontecendo. Pode me criticar, não estou nem aí. Não nasci para ficar agradando todo mundo, não. Tá certo? Quero mais aqui falar que se você também é apoiador do presidente, quer dar governabilidade para o presidente, porque a gente não morre de amores pelo presidente, não. Nós compactuamos com as ideias. Lembrando que é um sincronismo de ataque. Esses tempos atrás era a família do presidente, mas aí não conseguiram avançar muito na família. Agora vem nos apoiadores dele, né? Tentando enfraquecer as bases. Não conseguiu enfraquecer a família, está tentando enfraquecer a base. E assim por diante, dia por dia tenta enfraquecer. Só que nós somos fortes. Nós não vamos retroceder. Retroceder nunca, render-se jamais. Nós vamos para cima. E se você também é um apoiador do presidente, se manifeste nas redes sociais. Não fique na caverna, não. Dê a cara. Se te perseguirem, você só vai ser mais um que está sendo perseguido. Por esse sistema que estava aí, que foi implantado aí no mínimo uns 30 anos, foi trabalhado. Porque eu já falei aqui, conversando com os meus amigos, eu já falei para eles, os militares erraram naquela época. Erraram, sabe por quê? Porque eles foram muito democráticos. E deixaram que a esquerda dominasse as universidades e pontos estratégicos. E hoje nós estamos vivendo aí desta forma. E hoje nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Tudo investido. Os valores, tudo ao contrário. E que Deus, Ele venha nos abençoar, fortalecendo você, levantando você como um guerreiro. Me ajudando, me fortalecendo, para que eu não venha desanimar. Porque às vezes a gente vê tanta coisa que a pessoa chega assim até a desanimar. Mas eu vou sempre para cima. Não importa. Eu não estou lutando aqui. Eu não estou lutando por algo que vai acontecer nessa minha época em que eu estou aqui. Mas eu estou lutando pelo futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos seus filhos e dos seus netos. Porque eu sei que vai demorar um tempo para que esse sistema que governa o Brasil, que está entranhado, esse mecanismo que foi colocado em vários setores estratégicos, venha a ser derrubado. Mas vai cair por terra. Em nome de Jesus, vai cair por terra. Todo sistema diabólico, porque é um sistema diabólico, para dominar o povo, para massacrar o povo. Foi um sistema diabólico que foi colocado na nossa nação. E que Deus nos ajude nesse combate. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Que Deus abençoe a todos.